Fala, Riqueza, beleza? Professor Eduardo. Pessoal, trazendo um conteúdo top aqui para vocês, né? A gente sabe que trocar tela e bateria faz parte realmente de quem está iniciando no mercado de manutenção de celulares. Mas o que dá realmente uma boa grana é reparo em placa, né? Muitos dos nossos clientes eles estão dispostos a pagar o valor que for para acender o seu aparelho celular. Primeiramente, para ele ter logo o celular funcionando, né? Porque é óbvio, hoje ninguém consegue sobreviver sem celular. E também muitos dos clientes querem as informações que estão contidas no aparelho, certo? Então, uma realidade muito grande hoje no mercado de manutenção é a falta de técnicos qualificados, né, para fazer aqueles reparos intermediários para avançado. Como eu falei, certo que nunca vai faltar uma troca de tela, uma troca de bateria, uma troca do conector, né? Ainda aparece aqui para mim trocar uma tela, uma bateria, um conector, mas eu peço por menino de fazer. Quando eles estão ocupados, eu faço. Mas realmente o que faz o negócio girar é o reparo em placa, porque o ticket médio do reparo em placa é mais alto. E também ele não demanda muito custo, né? O que demanda é conhecimento e equipamento. Então, antes de eu iniciar esse vídeo, certo? Eu quero que você já comente aqui se você está iniciando na área de manutenção de celulares, certo? Qual é a dica, né, que vocês querem que eu dê também nos próximos vídeos? Isso é importante para mim entender como eu posso ajudar vocês. Lembrando que o intuito do meu canal é ajudar quem está entrando na área de manutenção, né? Orientar vocês aí nos primeiros reparos, nos primeiros passos. Também para quem já está na área, eu dar aí uma dica que possa aí agregar um pouco mais aí no conhecimento de vocês. Beleza? Então, o que eu quero falar nesse vídeo para vocês, que eu quero mostrar, é, pessoal, um pouco aí da estrutura dos componentes. Quando a gente vai para reparo em placa, nós já começamos a mexer ali nos componentes da placa, né? Nos componentes discretos, nos componentes passivos, nos componentes ativos. Professor, mas o que é isso? Pessoal, esses são os capacitores, os resistores, os CIs, as bobinas, os diodos, são os componentes que compõem aí a placa de um smartphone. Mas eu quero falar dos principais componentes, porque surge aí para mim, né, muitas perguntas sobre a posição do componente, qual é a posição que ele fica, se ele tem lado, se é para cima, se é para baixo. Então é isso que eu quero tratar com vocês. Principalmente esses assuntos que eu trago para vocês são também assuntos que os meus alunos aqui têm quando estão em aula presencial comigo, certo? Então eu tenho aqui uma estrutura de uma placa de um smartphone, certo? E eu posso ver aqui que eu tenho aqui uns pads, certo? Tem uns pads. Eu fiz a limpeza desse setor aqui para mostrar para vocês. Eu tenho uns pads aqui. Esses pads aqui com solda é porque realmente tinha componentes desse local. Já esses amarelinhos aqui, que estão amarelo, banhado a ouro, certo? Nunca teve solda, é porque nunca tiveram componentes. Então você pode achar, não, foi uma queda, o componente caiu. Não, não é, pessoal. É porque realmente quando está amarelinho, nunca houve solda, já veio assim de fábrica sem componentes, certo? Então você tem que ficar atento a esse detalhe. E nesses pads aqui são montados os componentes, certo? Eu tenho aqui pads maiores, tem uns pads menores, menores ainda. Então os componentes eles são montados, né, assim em pares, certo? Os componentes passivos eles são montados em pares. Já os ativos, que são CIs, eles têm mais pinos, certo? Então vamos logo ao que interessa. Eu tenho aqui alguns componentes que eu tirei aqui. Ó, eu tenho aqui, dar aqui o foco.
Eu tenho aqui, ó, diodo, tenho aqui capacitores, tenho aqui bobinas, tenho um CI, tenho um transistor aqui, um LDO, tenho mais capacitores aqui, certo? E tenho também aqui resistores, ok? Então vamos falar aqui do primeiro componente, vamos falar aqui da bobina, ok? A bobina, que é esse componente mais acinzentado, ele é um componente de resistência baixa, certo? Então ele não tem polaridade, certo? Você pode colocar ele de qualquer jeito. Se você tira aqui uma bobina, você pode colocar ele de um lado ou de outro, certo? Você só não pode colocar de lado porque ele é mais estreito de um lado, ó. Se você for ver aqui, tem um lado que ele é mais estreitinho, ó. Opa, decolou aqui. Então eu posso colocar ele aqui de um lado e posso colocar ele do outro. Só não posso colocar assim, ó, porque ele é mais estreito, certo? Então, a bobina, que é esse componente acinzentado, você pode colocar ele de qualquer lado. Ele não é um componente polarizado, certo? Vamos aqui para o capacitor. Capacitor também ele é um componente que não é polarizado. Você pode colocar ele de todos os lados. Ó, você pode colocar ele assim, pode colocar ele assim, você pode colocar ele assim, ó, certo? Então você pode fazer aqui um 360 nele, que não tem problema também o capacitor, ok? O capacitor tem essa característica amarronzada, ok? Vamos falar aqui do que é outro capacitor, sendo que ele é menorzinho. Outro capacitor que é menorzinho, também você pode colocar ele no mesmo esquema lá, você pode colocar ele de qualquer lado, certo? Você vai observar os lados do capacitor. Se ele for tiver os 4 lados iguais, não tem problema, ok? Ele também não é um componente polarizado. Eu tenho aqui outro modelo de bobina, ó. Também aqui é uma bobina, certo? Essa bobina aqui, ó, ela só pode ser colocada de um jeito, porque os pads delas, o pad dela está embaixo. É diferente daquela outra que tem pad dos dois lados. Esse daqui não, né? Só tem pad. Deixa eu pegar a bichinha aqui, tá? Só tem pad embaixo, ó. Então, logicamente, né? Se eu tenho que soldar os pads embaixo na placa, então essa bobina ela vai ficar sempre desse lado dos pads para baixo aqui, ó. Certo? Mas você pode fazer assim ou assim. Não tem polaridade, certo? A bobina. E aí eu tenho aqui um LDO, um transistorzinho aqui, deixa eu dar uma aproximaçãozinha nele aqui, pegar. Você vê que ele tem um ponto ali em cima dele, ó, uma marcaçãozinha, que é o chanfro. Deixa eu pegar aqui uma. Pronto, aqui, ó. Certo? Então, o LDO você tem que colocar ele na mesma posição, certo? Você vai consultar o esquema elétrico, aí o esquema elétrico vai ter lá um pontinho indicando onde esse pontinho deve ser colocado no mesmo jeito que tem no esquema elétrico. Em algumas placas, certo? Em algumas placas, ele tem referência desse ponto, mas quando não tem, nós não podemos colocar, certo? Esse componente de qualquer jeito, ó. Ele tem 4. Deixa eu virar ele aqui, ó. Se eu virar ele aqui, ó, ele tem 4, tem uns pinos embaixo, certo? Então você vai colocar ele também seguindo a orientação do esquema elétrico, certo? Esse pontinho ali, ele não pode ficar de qualquer jeito. Então, aqui nesse caso, temos que consultar o esquema elétrico, certo? Quando se trata de componentes ativos, né? São os diodos, os transistores, os CIs. Então, vamos falar aqui do CI agora. O CI, da mesma forma,
Você vê que o CI tem um pontinho aqui, ó. Então eu tenho que respeitar também a forma de colocar o CI. Esse CI, ele tem aqui essas duas marcações que vai nos orientar acerca da centralização dele, ok? Mas nós temos que respeitar também a marcação, certo? Por isso que é muito importante nós trabalharmos com o esquema elétrico. O esquema elétrico, né, o layout da placa, pode ser o bitmap, ele vai nos orientar acerca da posição dos componentes ativos, ok? Diodo, vou pegar aqui um diodo. Diodo também tem essa marcação, ó. Diodo também tem essa marcação, onde eu tenho aí o anodo e o catodo, e eu tenho que respeitar a polaridade, certo? O diodo eu não posso colocar de qualquer jeito, eu tenho que respeitar essa marcação aqui, conforme o esquema elétrico a placa vai nos mostrar. Então, o diodo também tem posição. Ok? Vou aqui para os resistores. Resistor. Esse resistor aqui tem um R em cima, né? De cara ele já disse que é um resistor. Ó, embaixo é pretinho. Certo? Então você vai deixar aí a referência para cima. E também o diodo não, desculpa, o resistor não tem polaridade, certo? Você pode colocar ele de qualquer lado. O resistor. E eu tenho um resistorzinho bem menor. Né? Eu tenho um resistorzinho aqui muito pequenininho. Certo? O diodo ele tem por característica ser pretinho, pretinho. Ele não tem solda na lateral, ó. Embaixo também é branco, branquinho, né? Então você vai deixar a parte preta para cima. Em alguns casos, como o diodo não, o resistor está oxidado e ele perdeu a solda em cima, aí em alguns casos eu dou uma invertidazinha nele também para poder o diodo decolou, viu, pessoal? O diodozinho voou, é tão pequeno. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui ele, ó. Aqui, certo? Então o resistor também ele não tem posição. Você pode colocar ele de qualquer lado, mas portanto que você deixa a parte branquinha para baixo, ó. Parte branquinha. Se por acaso, em alguns casos, como o diodo, estou com o diodo na cabeça. Quando o resistor é muito raro, certo? Você é um diodo, oh, meu Deus, resistor que você realmente a placa vai sentir falta. Em alguns casos eu coloquei de cabeça para baixo, eu coloco o branco para cima porque ele perdeu a solda embaixo, certo? Muito pequenininho, viu, pessoal? Tem muita... Para você ver, né, aqui eu estou manuseando ele e ele já decolou aqui umas 3 vezes. Aqui ele, ó. Tá aqui o danadinho, certo? Então, resumindo, né? Vamos resumir aqui. Quero pegar ele aqui. Vamos resumir aqui, colocar o... Vamos resumir aqui os componentes. Pronto. Eu tenho aqui o resistor. Pode colocar ele de qualquer lado. Quando eu falo qualquer lado, assim, né, pessoal? Não é assim, não. É assim, certo? Diodo não tem polaridade. Meu Deus, tô com a cabeça com resistor de diodo, mano. Resistor, pessoal, resistor, viu? Outro resistor. Outro resistor.
também não tem polaridade, certo? Aí vamos aqui para os capacitores, não tem polaridade, os capacitores também. Você pode colocar de qualquer lado, certo? Aí eu tenho aqui as bobinas, bobina também de qualquer lado. Aí eu tenho... Esses componentes aqui são conhecidos como os componentes passivos, né? Componentes discretos. Aí eu já tenho aqui os componentes ativos, certo? Que são os semicondutores. Então esses componentes aqui eles já têm polaridades. Eu já tenho que respeitar a posição que ele vai ficar na placa, ok? Então, para o CI, para os componentes, para os semicondutores, né, nós temos que consultar aí o esquema elétrico, certo? Então é isso aí, pessoal, é só essa informação que eu quero passar para vocês. Esse conjunto aqui, resistor, capacitor, bobina, eu posso colocar ele de qualquer lado, certo? Em alguns casos também até virando como esse modelo de bobina e o capacitor, né? O diodo, um LDO e um CI, semicondutores, eu tenho que respeitar a posição. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Mais um vídeo aí a pedidos, certo? Aí dos meus seguidores aí no canal. Então, se você tem alguma dúvida, já deixa essa dúvida aqui. Comenta aqui embaixo o que é que você está precisando, certo? Para mim mandar para você. Na verdade, né, qual é a dúvida que você tem na área de manutenção? Pode ser relacionada a você querer abrir o seu negócio, você está iniciando, você quer melhorar a sua assistência técnica, alguma coisa relacionada à área de manutenção. O intuito aqui, pessoal, é ajudar vocês, sempre focado na microeletrônica e na microsoldagem. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Comenta. Se não me segue aí no canal, já segue, já ativa o sininho e aguarda aí mais conteúdos. Grande abraço!